O trabalho que propomos é uma reflexão sobre o discurso jurídico pela perspectiva materialista dialética da análise de discurso francesa, que designamos por AD, proposta por Michel Péchet e colaboradores, como um recorte da dissertação de mestrado em letras pela UFPR, que teve por objetivo desmistificar e desmitificar a discursividade constitutiva de sentidos da reforma trabalhista brasileira. A pesquisa deu visibilidade ao funcionamento discursivo da lei, que por suas formas e formalidades acaba por manipular significações solidificadas de acordo com a ideologia do Estado, conforme o entendimento de Luiz Althusser. O entendimento e aplicação da teoria e metodologia próprias da AD nos mostra que todo discurso é ideológico, posto que a linguagem é ideológica. Assim, pela análise da estrutura intrínseca do processo discursivo, encontramos o seu funcionamento ideológico, ainda que o texto se pretenda neutro. A letra da lei, uma vez publicada, passa a ser de observância obrigatória a todo cidadão brasileiro, apagando o funcionamento discursivo e, portanto, ideológico que estruturou o seu texto, deste modo instituindo sentidos como se não houvesse contradições. Segundo Michel Péchet, o funcionamento discursivo da norma produz no espaço desde a sua publicação até a sua aplicação contradições que resultam de uma simulação constitutiva entre os operadores jurídicos e os mecanismos da dedução conceitual, gerando efeito de apagamento do dissenso na ordem do social, sob o modo de organização ideológica da formação social capitalista. Na reforma trabalhista de 2017, arauto das reformas previdenciária e educacional que se seguiram, por inspiração e urgência da ideologia neoliberal instalada após golpe jurídico parlamentar de 2016, a simulação produz efeito de verdade sobre a garantia da dignidade humana do trabalhador, o que se contrapõe às mais de 20 normas expressas, colocando a classe trabalhadora em posição de vulnerabilidade. Analisamos o parecer da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, decisivo no jogo de forças para aprovação desta lei, o qual afirma que a reforma atende ao princípio da dignidade humana. Na composição do sentido sobre a dignidade humana ou a falta dela, demos visibilidade às marcas linguísticas presentes em sequências discursivas e aos efeitos de sentido que produzem. Pela leitura de seu conjunto, é possível delinear o sentido e o lugar de importância conferido ao valor e princípio da dignidade humana, como justificativa para a aceitação da reforma. Para o comentário aqui, destacamos as sequências discursivas 3 e 4. A sequência discursiva 3 diz, em especial, esta é uma proposta voltada a garantir um direito previsto no rol de direitos sociais do artigo 6º, o direito ao trabalho. Assim, a reforma trabalhista não deve ser entendida apenas como uma reforma que contempla os direitos do trabalhador, mas de maneira mais ampla, porque contempla o direito da pessoa. E a sequência discursiva 4, que diz: a Carta de 1988 foi um marco ao fazer a transição de um modelo corporativo autoritário para um modelo justrabalhista de caráter mais autônomo e democrático. Segundo o ministro em seu voto, o modelo mais autônomo e democrático
é o modelo tipicamente usado em democracias consolidadas e defendido pela Organização Internacional do Trabalho. São democracias em que há maior liberdade dos particulares em produzir as normas que regem suas relações de trabalho, especialmente por meio de acordos e convenções coletivas. Nesta amostragem, vemos que o sujeito do trabalho não é tratado como parte do coletivo humano, a quem é garantido igualdade, base do princípio da dignidade humana, mas é pensado sob a ótica dos direitos individuais, conforme modelo de democracia neoliberal, que declara os sujeitos livres para, sem a intervenção do Estado, produzir as normas que regem as suas relações de trabalho. Essa, uma das muitas constatações que apontam para a predominância de um discurso pautado por uma ideologia individualista, capitalista, que prioriza a empresa, a propriedade e a não intervenção estatal, tipicamente neoliberal. Constatado na pesquisa, pelo embate entre a materialidade linguística e a materialidade histórica relativa ao assunto, que nesse caso remete a práticas desde a época do Brasil colonial até os dias atuais. No decorrer da pesquisa, reunimos um dos conjuntos de sequências discursivas analisadas e ousamos reescrevê-las conforme os efeitos de sentido constatados. Isto é, independentemente do texto, ressaltamos os efeitos de sentido que sobressaem da estrutura intrínseca do discurso e a reescrevemos da seguinte forma: da nossa posição sujeito-patrões, como parlamentares, agentes públicos, demandamos a todos que apoiem a reforma, pois tem por prioridade o trabalho, direito da pessoa, que não é coletivo, do particular, que não é público, a qual, independentemente e sem apoio do Estado, deve perseguir seus sonhos, mesmo que talvez não os alcance, e com isso garantir a dignidade humana. Entendemos que o Brasil adota o modelo de democracia tipicamente usado em democracias consolidadas, ou seja, a de um governo neoliberal capitalista, que considera os sujeitos do trabalho como particulares, indivíduos livres e em igualdade de condições para com os sujeitos empregadores e patrões, portanto, capazes de produzir e implantar as normas que regem as suas relações de trabalho, independentemente da intervenção do Estado, arranjando-se como puderem para sobreviver. Como um dos efeitos de conclusão, compreendemos que o princípio da dignidade humana nunca foi a prioridade da reforma, mas sim o atendimento ao intento da ideologia neoliberal, que prioriza a fabricação do capital em detrimento do bem-estar do trabalhador. Outro dos efeitos de conclusão foi de que a AD é uma ferramenta ampla de interpretação que propicia aos estudiosos do direito compreendê-lo discursivamente, perpassando o texto para encontrar-lhe o sentido. Obrigada.